Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Alô, galera! Olha a gente aqui de novo para trazer para vocês sempre um assunto novo, com um convidado novo, com o protagonista da história, né? A gente sempre viaja aqui, porque a gente saber das histórias por quem fez a própria história é muito bacana. E hoje, o nosso convidado é realmente diferenciado. Olha só, ele é graduado em artes cênicas pela UFBA. Começou no teatro aos 15 anos, inicialmente com balé clássico, mas foi a partir daí que ele descobriu a paixão pela performance. Em 2002, ele estreou lá na Companhia Baiana de Patifaria, né, sob a direção do nosso querido Lelo Filho, Capitães da Areia. Sem delongas, né? Já está com a gente aqui esse fenômeno das artes, meu amigo Fabrício Boliveira. Que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui também, Ailson. Que bom passar uma tarde aqui conversando contigo. Que legal. Bom, vamos começar, porque uma hora só para a gente conversar e falar da sua história, não dá para falar nem um milésimo dela. Mas vamos discorrer um pouco sobre os acontecimentos. Então, aos 15 anos, quando você... Em 2002, quando você foi interpretar João Grande na Companhia Baiana de Patifaria, Capitães da Areia, né, uma adaptação aí da obra do Jorge Amado, foi a sua primeira apresentação como ator? Não, eu já tinha feito teatro amador aos 15 anos, já tinha feito filme em escola, mas essa foi foi o meu primeiro espetáculo profissional. Que legal. Então, a sua mãe também é artista, né? Minha mãe tinha feito teatro antes de eu nascer. Antes de você nascer. Mas ela trabalhava no Teatro Castro Alves, trabalhou na biblioteca ali dos Barris, Central, então era alguém que sempre me fez essa ponte com a arte, sabe? Quando você, na mais tenra idade, né, que a gente fica, o que é que eu vou ser quando crescer? Pairou sobre você alguma dúvida que você queria ser ator? Pensou em ser outra profissão a não ser ator? Ou já nasceu sabendo, eu quero ser ator? Cara, não, eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu estudava bastante, assim, tinha prazer. E então passou pela minha cabeça várias coisas e eu achava que eu queria fazer direito. Então tentei o meu primeiro vestibular para direito, mas antes disso eu já tinha tido outras experiências, como essa de dança, eu passei por IBGE também, eu fui recenseador, sabe, de casa em casa, aqueles censos que a gente fez, o de 2001 eu fui recenseador, na região Velho de Brotas, na Vila Laura, próximo à minha casa. Então eu já tinha outras experiências assim, a atuação era uma coisa que eu carregava, mas eu não tinha certeza de que isso seria o que eu ia optar a fazer na vida, sabe? Nem sei, assim, determinar efetivamente o que foi que disse, não, acho que é isso aí dentro de todas essas experiências que você tem. Mas que bom, acho que essas coisas da intuição, orixá, tudo isso que a gente se conecta aí de bom, né? Fabrício, você começou fazendo muitos comerciais, campanhas políticas, foi apresentador do programa também, do programa Tô Chegando 2003, né, 2005, e daí foi descobrindo que a televisão era a sua casa, era a sua praia, né? E daí surgiram os primeiros papéis. Não, ainda não, assim, foi uma experiência que eu tive com publicidade, né, eram campanhas políticas algumas e outras de produtos em geral, enfim, foi uma época muito gostosa, assim, né, você começando um trabalho e você ser recebido numa área, né, num espaço, e o audiovisual é muito amplo, é muito coletivo, então dá muito prazer também de fazer junto. E aí, como eu já estava vindo já da universidade, entrei ali, já estava acostumado com peças de teatro, né, lá com a Companhia Baiana de Patifaria. E chegar ali e descobrir também esse outro jeito de fazer arte, então foi demais. Então, essas primeiras experiências que eu tive com publicidade foi que foram as primeiras picadas com audiovisual, assim, de entender que ali tinha alguma coisa que mexia comigo e que eu conseguia responder bem, assim. Eu me sentia atraído
a estar ali dentro. Então, sim, essas primeiras campanhas aqui em Salvador foi quando eu comecei a entender que o audiovisual dialogava bem comigo. Fabrício, você é muito eloquente, você fala bem, uma postura de voz bacana, discorre Obrigado. bacana, mas tu já foi gago, cara? É isso, né, cara? Eu acho que muitos atores também têm isso, e pessoas eloquentes hoje também, eu acho que passaram nas suas infâncias por situações de gagueira, né? Eu fui gago até os 15 anos, eu digo muito, e eu até conversei com alguém há pouco agora na rua que falou que também foi até os 14, acho que deve ser uma idade onde você começa a lidar com seguranças e né, assim, sobre a sua identidade e um pouco de também autonomia, né? E acho que também a necessidade da vida te faz também ter que ganhar algum tipo de entendimento. Mas eu, sobre si, né? Mas eu comecei a sacar, cara, quando eu fiz teatro amador, aos 15 anos, aqui no Solar Boa Vista, que é até um teatro que eu li há pouco agora que vai reabrir. Fiquei feliz por saber. A primeira vez que eu fiz, que eu entrei em cena, eu saquei que eu não gaguejava. Eu falei, caramba, então aconteceu alguma coisa quando eu entro aqui e quando eu vejo essas pessoas que não acontece na minha vida. E eu comecei a entender que tinha a ver com, ali em cena, eu já sabia que texto era, então eu tinha algum controle sobre a minha respiração e sobre a forma com a qual eu estava falando, que na vida eu não tinha. E eu comecei a perceber que o meu cérebro funcionava muito mais rápido do que a minha fala. Então eu tive que começar a alinhar a minha respiração, né, que é a minha fala, ao cérebro, né, a minha velocidade cerebral. E acho que isso me deu uma astúcia também sobre escolher o que falar, sabe? Sabe? Quase como pensar um pouquinho, como ele pensa. Isso é uma percepção super pessoal, assim, né? E as percepções são assim. Mas porque eu saco que são 3, 4 caminhos que eu posso ter no meio de uma conversa e eu escolho ir a algum lugar e vou desenrolando por esse fio, sabe? É interessante isso, assim. Enfim, mas eu fui descobrindo isso e acho que todo mundo que de algum jeito foi gago teve que se entender de algum jeito por outras percepções sobre a realidade, né? A fala não é o seu jeito mais potente de comunicação, né? Então, você observa muito mais, né? Você escuta muito mais. Então eu acho que a gagueira também me trouxe um espaço bom de escuta. Eu gosto de escutar antes de falar, sabe? Eu faço esse exercício, sabe? De estar com a minha mente no presente para estar realmente escutando e não estar com ela pensando outras coisas, sabe? Quando tem uma outra pessoa falando, por exemplo. Cara, que legal, porque há quem diga que a gagueira são pessoas que têm um QI elevadíssimo, rápido, e que o cérebro não acompanha, né? Ele pensou e vai falar, ele já está mais adiante, a fala ainda está lá atrás, ele começa a gaguejar. Interessante, já falam isso. Isso é uma coisa de estudo mesmo De sobre estudo isso. mesmo. Olha que interessante. Então, essa assim, era só a minha percepção sobre o meu corpo, porque eu entendia que a minha mente produzia muito mais do que eu conseguia dar conta na minha isso, fala. e o tanto quanto você tem um autocontrole, além de ter um QI elevado, além de ter um pensamento rápido, você teve uma coisa muito maior, que foi o controle disso, né? Como você falava, 3, 4 assuntos, e eu me identificava com mais com um, e era por ali que eu começava a entrar na conversa, e ali a minha gagueira ia assumindo, ou seja, esse autocontrole seu, ainda que seja inconsciente, que tenha sido inconsciente. Que foi a arte totalmente assim. Fantástico. E que foi a arte, que foi entrar em cena e entender que o meu corpo poderia funcionar de um outro jeito, fantástico, né? Fantástico, cara. E aí, depois disso, eu comecei a fazer yoga até com o Fred Ortiz, que era um professor de yoga que a gente teve quando a gente fez Capitães da Areia. E aí eu já estava com 18 anos, mais ou menos, com 19, quando eu fiz Capitães. E aí o Fred começou a aprimorar isso dentro de mim, assim, que era entender mesmo como é que começa e de onde parte a sua respiração. Então aí já foram para outros lugares de elaboração e de pensamento mesmo, né? E de controle, né? Para o meu trabalho também, né? Porque nossa fala é respiração também, né? Onde a gente quer colocar a voz no corpo, né? Vai aqui uma curiosidade aqui. Você tem, por acaso, alguns filmes lá da infância, da época que tu era gago, e você se vê e se ouve? Deve ser. Não tenho, mas de vez em quando eu gaguejo também, se eu estiver muito nervoso. Ainda gagueja? Eu gaguejo, sim, se eu estiver numa situação de muita pressão, então de algum jeito o meu corpo tensiona, mas aí eu consigo até desenrolar.
Graças a Deus. Mas eu tenho essa percepção no meu corpo, sabia? Eu não preciso nem ver. Eu tenho essa percepção no meu corpo ainda da gagueira, assim, não é uma coisa que foi embora, não. Eu consigo entender esses dispositivos que podem me fazer gaguejar. Hoje, se a gente tiver uma conversa muito, muito potente, loucona, sabe? Essas conversas bem loucas que você vai indo com um amigo e o negócio vai cruzando, você fala, caralho, isso é uma coisa... Que é quase essas conversas que a gente tem na terapia... Eu às vezes, eu travo nela, sabe? Que aí minha cabeça quer ir pra um lugar, aí eu me lembro de uma outra coisa. Eu faço muito isso da terapia, eu falo, não, peraí, são 200 assuntos, eu vou tentar organizar pra você, pra gente ter uma terapia saudável. Aí eu fico tentando achar as janelas e as conversas mais coerentes dentro, porque sempre um assunto te chama a uma outra coisa, uma outra janela da sua vida, né? O dinamismo da conversa de tudo. E você começa a cruzar coisas que são importantes para isso, né? Para ir fechando esse assunto. Lógico, né? E vai intensificando a conversa, vai também estimulando o seu cérebro, aí a coisa vai. Eu tenho Meu caro, mais de 17 trabalhos na TV, mais de 12, sei lá, quando do cinema, teatro, dezenas de premiações. A sua primeira atuação na TV foi em Sim a Moça, em 2006? Foi? Na televisão. Na televisão. Me conta essa faceta, como foi que você recebeu esse convite, como foi que você reagiu e como foi fazer a personagem lá em Sim a Moça, quando você fez o Batistão, né? Bastião. Cara, Bastião. eu tava em Lisboa, voltando de uma campanha publicitária que eu tinha feito de uma coisa de pneus Michelin. E tinha uma fábrica em Santo Tiço que tinha uns meninos daqui, baianos, que tinham ido trabalhar lá e eu fui cobrir isso. E aí eu tava no aeroporto, liguei pra minha mãe e ela falou, cara, ligaram pra você da televisão. Mas eu já tinha feito cadastro na Globo há uns anos atrás, com a Cissa Castelo, então eu já tinha ido algumas vezes fazer teste na Globo. Então eu já tava esperando de algum jeito esse momento chegar. E 2 amigos meus muito queridos estavam morando no Rio de Janeiro. O Chico Piton, que é ator, que é um ator daqui baiano, diretor também, Big conhece, super nosso amigo. O Chico já estava morando no Rio de Janeiro e Lilian também, que é uma amiga daqui, já estava morando no Rio. Então eu já estava de malas prontas para ir para o Rio de Janeiro também. Mas aí rolou o teste, eu fui fazer, já passei no teste direto e aí só foi arrumar as coisas, buscar meu carro para ir para o Rio de Janeiro. Na verdade, meu pai que foi levando meu carro para lá. E aí eu já cheguei para fazer essa novela. Foi um puta trabalho interessante com Papinha, que é um diretor assim que eu amei trabalhar, cara. Como foi legal entrar na Globo com Papinha, assim, porque é um cara que recebe muito bem, um cara muito cuidadoso com o trabalho e um cara muito horizontal, assim, nas relações também. Então, já de primeira, esse cara me recebeu, teve um papo, assim, super reto comigo sobre o meu trabalho, sobre o que ele achava, sobre o futuro que ele achava que eu teria ali dentro e também me deixou muito seguro. Já me indicou para um agente que eu não tinha agente, então assim, foi um cara que foi um pai para mim, assim, quando eu cheguei. Eu guardo muito carinho do Papinha. Engraçado que a gente nunca mais trabalhou nesses anos inteiros, mas é um cara que eu não esqueço, assim, na história, que me recebeu muito bem, assim. E a novela foi um sucesso. Que legal. Esse sentimento de gratidão, para mim, é o mais nobre do ser humano. Eu tenho bastante, que você acabou de falar do Papinha. Eu tenho bastante, porque eu acho que as trocas, elas alimentam a gente, né? Sim. E eu sou um cara que já chego no trabalho me colocando, assim, na mesa, colocando as coisas na mesa, assim, do que eu tenho, sabe? De vida, de experiência de vida, mas de experiência profissional também. E é muito bacana quando as pessoas colocam e a gente sai alimentado disso, a gente troca coisas, assim. Então, eu saio muito grato, assim, né? Do que a pessoa, quase esse pensamento budista, né? De Buda para Buda, né? De quando a gente se reconhece, de quando a gente entrega, de quando a gente tem uma troca digna, assim, a gente leva coisas, deixou coisas. Eu adoro aprender no meu trabalho, então eu já escolho muito os meus trabalhos por quem eu também vou trabalhar. E aí eu fico pensando, ai meu Deus, o que é que eu quero roubar de tal pessoa, sabe? O que é que eu quero pegar ali daquela pessoa? E sugar e deixar mesmo, assim, também. Porque eu sei das coisas que eu já vivi e da experiência
que eu vou deixar naquele trabalho. E eu deixo livre, assim, deixo aberto. Ó. Puxa isso aqui meu para essa cena aqui, ó. Olha aqui, ó, como eu faço essa virada. Vai que isso funciona em algum lugar para você também, sabe? Olha como o meu corpo reage a situações de muita pressão, sabe? Olha como eu consigo dividir o texto nesses momentos. Enfim, vou colocando esses atributos que eu fui conquistando dentro do trabalho à disposição também, assim, sabe? E peço também que me deem, sabe? Porque eu acho que esse é o jogo, porque aí eu vario o meu jogo também, né? Faço coisas novas, né? Porque eu aprendi uma coisa nova com alguém, um jeito diferente, né, de fazer. Aí é como fala o Skinner, num behaviorismo radical, né? Que é estímulo e resposta, né? O behaviorismo é isso, estímulo e resposta. Quando você desempenha o seu papel e de uma forma tão ampla como você está falando aqui agora, você estimula quem está contracenando com você a também... Meu jogo né? é ser gostoso para muito todo bacana. mundo, ser criativo. Meu negócio é jogar para cima. Maravilha. E eu dirijo também, né? Então, para mim, são sempre pelas positividades da obra. Assim, acho que todo mundo, né? Os atores também. Mas como eu tô vendo sempre as coisas por vários ângulos, então é sempre a obra, assim, para cima, né? O que a gente vai conquistar ali vai ser gostoso para nossa vida. Mas a gente tá alimentando essa obra ali e essas vidas novas que a gente está conquistando também, né? Maravilha. Fabrício, então, em 2006, quando você fez o Bastião no Sim a Moça, daí você estava vindo do teatro tal, e ganhou uma amplitude, uma visibilidade, porque Globo, aquela vitrine, para muita gente que não conhecia o seu trabalho, para massa, né? E você ficou, como a gente fala, famoso na TV. Como foi que você se comportou com este momento, dessa fama na TV, nessa abertura, e as pessoas te conhecendo, aplaudindo o seu trabalho? Me conta como foi a reação do Fabrício em viver esse momento. Com 20 e poucos anos a gente tá muito focado no trabalho, né? Eu também sempre fui muito focado no meu trabalho. O Big me conhece desde a universidade, né? Desde quando eu entrei, né, Big? Se vacilar, a gente já é colega de trabalho e fomos levando essa história junto, 2001. Então, em 2006, 2007, eu tava, assim, pleno vapor profissional, assim. Então, muito conectado com isso, assim. Que outras portas é que podem abrir essa possibilidade profissional que eu estou abrindo? E eu me lembro que eu estava fazendo muita publicidade, como a gente estava conversando, e eu queria fazer dramaturgia. Então, eu entendia que aquilo ali era um espaço para eu ampliar esses espaços que eu quero conversar mais sobre dramaturgia. E discutir e trabalhar a partir daí. Então a coisa da fama, para mim, sempre foi possibilidades profissionais. Mais do que... eu amo resposta de público. E essa novela mesmo, especificamente Sim a Moça, foi uma novela que conquistou muito um povo mineiro e umas senhoras, assim. As senhoras, as mães, as vós, elas me amam, cara. Elas me amam desde daí, assim, sabe? Eu acho que é um público que eu carrego pra minha vida, eu juro, desde essa novela, assim. Porque era uma coisa... E eu fui pra Minas Gerais algumas vezes, logo depois dessa novela, por coisas profissionais, e é um público que, tipo, ia nos lugares e falava coisas dos personagens, e eu gosto muito dessa troca. Então, para mim, a fama está muito conectado a boas respostas e boas trocas, assim, sobre isso que eu estou provocando no público, sabe? Então, eu amo trocar ideia sobre trabalho. Te juro que foto, enfim, isso para mim não conta muito não, sabe? Acho até que perde a grande essência da troca de você encontrar alguém que você diz que você gosta, sabe? Se você gosta dessa pessoa, eu acho que tem 1000 curiosidades como a sua, por exemplo, que você vem trazendo e você fala que, né, que você trabalha com o olhar do público, e acho isso muito interessante, porque eu acho que o público, quando atiçado e quando querendo se afinar com o trabalho artístico, pô, as pessoas trazem coisas e perguntas e olhares e reflexões muito valorosas, sabe? Para o meu trabalho e para a minha história como profissional, sabe? Então é isso que me interessa, sabe? Real, assim, quando alguém me aborda na rua, eu procuro saber primeiro se ela sabe quem eu sou, porque as pessoas geralmente abordam para falar sobre nada ou sobre para qualquer outra pessoa, como você seria o outro pessoa, a pessoa não sabe nem quem você é, ou ainda confunde o nome, então a pessoa não está conectada com você. Eu gosto de pessoas que se conectam comigo, assim, que são poucas e eu amo, assim, até... Acredito que são muitas, mas que sejam poucas, assim, mas que cheguem com uma conversa muito legal, assim, que a gente possa trocar e falar de coisas que a gente vai levar para a vida. Porque eu acho que um encontro são coisas que podem proporcionar para a gente
novos caminhos na nossa vida, né? A gente encontra alguém, a gente tem uma conversa, a gente descobre uma coisa nova, e eu estou sempre muito aberto para isso. E a gente vai olhar alguma coisa ou vai ouvir alguma coisa que vai levar a gente para um outro caminho. Então, eu tendo a querer que os meus encontros, até com pessoas que gostem do meu trabalho, sejam sempre especiais. Então, que sejam de boas conversas, que sejam em bons momentos, que a gente consiga se olhar, que a gente consiga entender o momento exato de fazer isso ser gostoso, né? Das pessoas estarem livres para isso, né? Que seja num espaço onde a gente possa conversar com tranquilidade, que não tem outras pessoas, que a gente não incomode o espaço, mas que aquilo seja de verdade especial. Então, eu prefiro que sejam poucos e bons, sabe? E especiais momentos, né? Que façam as coisas girar. Queria dar um depoimento aqui. Esse é o nosso Lombardi, Big. Ano passado, a gente estava ali, estava tendo algum movimento no Santo Antônio. Fabrício estava ali com até uns amigos nossos, né? Bruno estava, não lembro mais quem de conhecidos, estavam ali conversando. E aí eu vi um rapaz que vinha catando latas para reciclagem na rua, ficou parado assim, olhando para Fabrício. Eu fiquei vendo o movimento, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: é aquele ator Fabrício que tá ali? Eu disse: Legal. Ele é sério? Eu digo: é. Ele, pô, rapaz, sou fã dele. Eu digo: vai lá falar com ele. Cara, você é maluco? Eu digo: rapaz, eu conheço, é meu amigo, vá tranquilo, você vai ser bem recebido. E aí o cara tomou coragem e foi. Chegou lá, fiquei olhando de longe, né? Conversaram, abraçou e falou pra caramba. Ele deu maior atenção pro cara. E uma coisa interessante, o cara saiu de lá super feliz e Fabrício também super feliz, entendeu? Que legal, que depoimento legal, Fabrício. Ai, que bom que você tava lá nesse momento. Desculpa. É que eu acho que esse é o meu público, cara, mesmo, sacou? São pessoas que estão na rua, que estão vendo, que estão conectadas, que chegam e falam diretamente sobre uma coisa que viu sua, que mexeu na vida, que pensou, que lembrou da mãe, enfim, eu amo essas boas conexões, assim. Fabrício, independente de eu estar aqui desempenhando um papel de entrevistador e você de entrevistado, mas vai aqui um depoimento meu, pessoal, tá? Você, de fato, é isso que o Big falou. Você é um cara leve. Você é um cara luz. Obrigado. Você é um cara simples. A tua essência é simplicidade. Ai, obrigado, Ailson. E olha que eu tô falando com um grande ator, né? De TV, de teatro, de cinema, vários e vários prêmios, reconhecidíssimo. E que você não sabe o que é sapato alto. Eu tô percebendo isso aqui na nossa conversa. Você é muito simples. Isso é muito bacana, isso me deixa muito feliz em estar conversando com pessoas simples. Você falou o tempo todo aí em conexão. Eu já ouvi aí de alguns atores que às vezes se conectam tanto com o personagem, né? Que num dado momento ele até se confunde quem é ou quem não é. E sobretudo quando o público se apresenta para esta pessoa que ele está em dúvida, é o personagem ou é o ator? Acontece isso com você? Já aconteceu alguma vez, Fabrício? Cara, assim, acho que durante o processo de trabalho a gente se mistura assim. E acho que é importante a gente se misturar um pouquinho, assim, um pouquinho durante esse processo, né? Porque, como eu estava falando antes, a gente cria uma segunda natureza onde o nosso corpo é que vai ter essas percepções com outro recorte, né? Eu, Fabrício, eu gosto de pegar a água com a mão esquerda. Mas um dia lá trabalhando dentro do estúdio, a gente falou: caramba, esse personagem ele só pode pegar a mão, ele só pode pegar água com a direita. Porque com certeza, se essa é a mesma mão que ele benze, não sei o que, e tem aquela cena, isso vai dar perfeito. Então, eu tenho que me acostumar a fazer isso acontecer de um jeito que seja tão sutil que você perceba só na segunda vez que você viu o filme, sabe? Que isso não esteja em primeiro plano, mas isso constitua esse mesmo cara que pegou aqui, depois você viu esse cara benzendo, e você falava: caramba, gente, a mão direita dele aparece muito, né? Aquele anel dele marrom aparece muito, e aí a gente vai criando novas camadas para essa história, né? Então, a gente vai construindo essas segundas naturezas. E é evidente que as coisas se misturam um pouco, mas a gente tem esse equilíbrio, porque a gente é profissional, a gente trabalha para isso, a gente precisa fazer o próximo, né? Então a gente entende quais são os lugares de separação e tudo, e a gente chega lá, né? Eu chego sempre para trabalhar Fabrício, e de lá é que eu vou brincando com isso e vou trocando também, né, com os atores, com a equipe, e vai chegando essas outras percepções, mas eu faço questão de no corta, né, ter o meu tempo, mas também
entender que ali é o fim e a gente vai para casa. E aí eu procuro entender como é que eu tô emocionalmente, porque é o meu corpo, né, que tá lidando, é o meu cavalo que tá lidando com aquelas emoções naquele dia. E aí entender se eu sigo, né, se eu tenho equilíbrio naquele momento para seguir ou se eu vou para casa descansar, qual é o melhor caminho após aquele dia de trabalho. Mas sim, rola essa mistura, mas eu acho saudável a gente tá sempre olhando para isso e fazer essas separações e entender quando é que você chega no set, quando é que você sai dele, né? Aonde é que fica, né? E não levar o personagem pra cama, como já dizia o Lulu Santos. Lulu Santos. Pode acabar sendo fatal. Fatal. Mas esse cavalo que carrega tantos personagens, né? Você fez tantos personagens bacanas, mas também vilões, né? Você fez. E quando você desempenhava um papel de vilão, você já foi abordado alguma vez pelo público, não com o Fabrício ator, mas querendo mesmo falar com o vilão, né? Brigar com o vilão? Cara, Segundo o Sol foi uma loucura nesse país, assim, que eu não sei. E tava, assim, era um momento de Twitter, mas eu não participava tanto assim. E eu até participo pouco, né, do X. Mas, cara, pediram a minha morte. Pediram a morte do personagem. A galera foi pirando tanto, confundindo tanto as coisas. Não confundindo o Fabrício Boliveira, mas porque era um personagem provocativo, né? Provocador pra caramba. Então a galera foi pirando, assim. E quando eu saía na rua era muita conversa sobre... Enfim, muita gente brincar e falar: ai, te odeio, mas você é maravilhoso, ótimo ator, enfim... Coisas nesse nível, mas muito saudáveis e muito gostoso também de ouvir. Eu amo essa brincadeira, mas coisas em outros lugares também sobre a minha família estar parando para discutir sobre os propósitos e sobre a violência do Roberval. Porque o Roberval é assim, a gente senta na mesa, assiste junto e discute a respeito. Falei, caramba, tá chegando nesse nível na casa das pessoas, porque era um cara que todo mundo entendia o porquê ele agia daquele jeito, né? Com tanta ira sobre o que fizeram com ele, né? Era um cara que cresceu numa casa sendo tratado como motorista, mas ele era fruto do abuso do dono da casa com a mãe dele. Então ele era, além de milionário, ele era fruto de uma violência e era trabalhador daquela casa, então via o irmão dele ganhando usufruído de tudo, e ele não usufruía de nada, pelo contrário, só cuidava. Então quando ele descobria isso, era tipo assim, o cara pintava e bordava, ia para Angola e voltava 10 anos depois, bilionário, dono de um veio de diamantes. Então, o cara falava, agora o jogo vai começar. Cara, eu te juro que eu me divertia tanto, eu juro. Porque eu acho que esse personagem é a síntese do colonialismo brasileiro. Sim. Eu conseguia, junto com o João, colocar muitas questões minhas dentro, assim, da história, até texto. Um dia eu escrevi pro João e falava, cara, essa fala aqui que eu vou dar pra Cláudia de Moura, por exemplo, né, a grande atriz daqui baiana, que eu amo muito, amiga. E aí tinha uma cena que ela falava, não, porque eles são nossa família. Aí eu voltava com ele e falava, nossa família? E aí eu só indagava. E aí eu falei, João, eu tenho que pôr isso. E, cara, é isso assim, as coisas que são concomitantes das conexões do tempo, né? E aí eu falava pra ela, procure saber se a sua carteira de trabalho tá assinada. É isso que você precisa prestar atenção. E foi no ano onde a PL das empregadas domésticas foi aprovada. Foi aprovada. Então tudo discutindo juntamente. E isso virou um escândalo. As pessoas começaram a falar a respeito. E era verdade, né? Sobre família. Que família é essa, né? Ah, não, que é a mãe preta, ou que é, né? Ou que é essa mulher que já é da família. Não é da família. Eu quero saber se a sua aposentadoria está garantida. Se você vai sair daqui com a sua casa. Se você vai sair daqui direito. É isso que importa. Quero ver o testamento. Eu quero ver se nesse testamento se tá o seu nome lá, com a porcentagem igual, né, dos filhos. Pois então, é muito bom, né, dentro da arte, quando a gente pode colocar essas questões que estão na sociedade, não são só questões minhas, não. São questões que a gente consegue escutar se a gente está ouvindo o coletivo, se a gente está afinado com as questões do tempo, a gente colocar essas questões dentro desses trabalhos. Então, e quando chega um Roberval desse, é realmente para as famílias pararem para discutir. Mesmo em casa, principalmente as famílias negras brasileiras, entenderem o que foi que o colonialismo fez com a nossa, e faz até hoje, com a nossa história, com a nossa saúde mental, com a nossa cabeça. A partir daí, e acho que é concomitante com essa discussão hoje mais contemporânea sobre saúde mental.
né, sobre saúde mental da população negra, saúde mental das pessoas que têm algum tipo de questão PCD, né? E saúde mental das pessoas indígenas nesse país. Imagina você pensar que grande parte do seu povo foi dizimado e que você muitas vezes não sabe nem a sua raiz, como a nossa história preta, da onde a gente veio, dentro desse país que fala sobre diversidade e multiplicidade, você não poder ter a sua raiz, é muito forte, né? É muito forte, é caminhar de um jeito delicado. Enfim, são esses tipos de questões que eu gosto de trazer para o meu trabalho e fazer com que as pessoas reflitem e ter esses bons feedbacks de conversa. Que bacana, que profundidade aí dessa sua reflexão sobre esse assunto tão importante para a humanidade, sobretudo um país como o nosso que tem a necessidade, eu diria assim, de ter que fazer leis para poder garantir o direito. Perfeito. Como a lei das cotas, né, que eu acho fantástica. O ideal era não ter precisado fazer cotas, né? Lei com cotas para o indígena, para o negro. Mas um país que teve a escravização de um corpo negro, né, que teve há pouco tempo, sim, precisamos fazer isso logo como lei. Demorou muito para acontecer. Mas eu estou corroborando com isso. Não, perfeito. Mas é porque quando a gente espera que o nosso bom senso faça isso, aí a gente se lenha totalmente. Por exemplo, agora a gente lidando com a inteligência artificial. Só para trazer a coisa para essa discussão agora mais contemporânea, não que essa não seja, mas só isso, por exemplo, né, de que a gente espere com que a gente entenda como a gente vai respeitar o direito do outro. A gente vai esperar que o outro primeiro seja abusado, molestado no seu direito, para a gente entender quais são os direitos. Os direitos estão óbvios, explicitados. Você não pode pegar o rosto de alguém, nem o dado de alguém, e usar para construir uma outra obra. Você não pode fazer isso. A Dinamarca agora já fez isso lá em Copenhague. Você não pode fazer uso de dado de ninguém para construir uma outra obra. Agora a gente vai fiscalizar os caminhos que a IA tem. E é isso que tem que ser feito agora, por exemplo, que é uma discussão que está vigente agora lá no Senado, e a gente precisa pensar nos nossos direitos como brasileiros novamente. Sim. Porque a gente ainda pensa que todo esse comando ainda é um comando americano, né? Essas empresas que ganham com tudo isso são big techs americanas, que estão ganhando com os nossos dados, e a gente está cedendo os nossos dados para ficar ainda zumbis lá de ChatGPT, de Gemini, né? Assim, a gente tem que fazer uso, mas a gente tem que entender que esses robôs trabalham para a gente, trabalham para o humano, então a gente tem que estar garantidos em direitos para que eles trabalhem para a gente, não a gente trabalhe para eles e perca os nossos empregos e as nossas garantias humanas. Perfeito, corroboro com toda essa sua fala, e ao me referir das cotas, eu aplaudo, né? Porque não deveria precisar fazer cota, porque a humanidade é tudo igual, deveria ser, né? Então, muito lícito, muito bacana. Mas nunca foi igual, né? Pois é, nunca foi, deveria, nunca foi, e continua não sendo. Isso será a nossa tudo camuflado utopia eterna. Então, hoje o que a gente faz é mobilizar e fazer mesmo. Acho que as cotas demoraram pra caramba para aparecerem, depois de muitos anos, e a gente vê o resultado dela 10 anos depois, né? É só de vitória, só de grandes alunos, grandes profissionais sendo formados dentro do mercado, gente que só precisava do espaço, desse pequeno espaço, que é de direito dele, pô. Que é de direito. Roubaram o direito dele, quer o meu espaço de volta para mostrar o que eu posso fazer. Realmente já deveria ser feito, e a gente pensa em tantas vidas também, tantos profissionais que ficaram perdidos no tempo por não ter direito a estudar, a não ter direito a entrar numa universidade, a se formar, a não ter direito à alimentação, a não ter dignidade básica. Ter direito à dignidade básica é um absurdo. A gente estava falando agora sobre esse rapaz em situação de rua, né, que veio falar comigo e tudo. Caramba, olha o que a gente está vivendo, né, de pessoas que estão em situação de rua, e a gente convive com elas nessa situação. A gente diz que o problema é porque elas estão usando crack, a gente não entende que o problema não é o crack, não é a droga, o problema é não ter moradia, que é dignidade básica, que é o direito básico para a pessoa ter dignidade. E olha como se perde no direito, meu caro Fabrício,
você é um ator reconhecido por um rapaz em situação de rua, ele já se coloca totalmente inferior a você e dizendo, aquele é o ator, vai falar com ele, será que ele vai falar comigo? Olha que situação absurda, é um ser humano se colocando abaixo da dignidade, essa coisa absurda. Essa questão ainda é mínima frente a pensar que esse homem não deveria ter um calçado direito, veste direita, não deveria ter se alimentado naquele dia, naquela hora, deveria estar sem se alimentar, trabalhando ali na rua, catando coisas sem ter nenhum material técnico para isso, cortando a mão, tudo, enfim. A gente vive situações muito delicadas e tem coisas muito importantes para a gente fazer e é triste, mas isso é o combustível da minha vida, te juro. Olhar essas incongruências da vida me dá mais vontade de trabalhar e poder discutir sobre assuntos como esses. É muita incongruência, muita gente falando uma coisa e fazendo outra, é muita incongruência. Meu Deus do céu. Mas assim, meu caro Fabrício, é um assunto extremamente delicado, importante, e eu vou aplaudir para sempre os autores, né, os diretores, os escritores, que através da arte, tanto no cinema quanto no teatro, ou qualquer que seja, nas próprias músicas, né, trazendo esses assuntos, contestando, protestando e indo atrás dos direitos, como a gente vê nas peças teatrais, nas novelas, nas músicas. Essas pessoas são iluminadas, como você, que é um ator, que também é diretor, né, que se revolta com essa situação, mas que não fica parado, que você vai brigar o tempo inteiro. A arte é esse veio, Ailson. A arte é esse veio. É um veio que também é de informação, que também é de reflexão, que também é de entretenimento. Então, para mim, deveria ser o gás que faz a arte acontecer, né? É a gente ver situações nossas, é a gente poder refletir sobre os nossos comportamentos, a gente se autoconhecer através da arte. Para mim, a importância é número 1. E você falou sobre direitos, né? E os direitos agora dos artistas. A gente está nesse momento agora super delicado que é discutindo sobre regulamentação dos streams, por exemplo, né? A gente tem consumido bastante esses streams americanos. Sim. Eles são americanos, é importante a gente colocar isso frente à nossa taxação agora e pensar que nós, artistas brasileiros, não temos direito nenhum a nada do que é produzido no Brasil e vão para o catálogo deles. Isso imagina, desde Big, 2011. Você imagina, estão roubando a arte brasileira, os direitos dos artistas brasileiros. É muito grave isso, e eu talvez não usaria o nome roubando, porque a gente, de algum jeito, está começando a discutir isso. Enfim, aqui no Brasil já há um tempo, né? Essa PL já está circulando, mas no mundo isso virou essa questão agora. Como então, a França, a Europa já regulamentou, o Panamá também já regulamentou, e de algum jeito, sim, a gente tem essa sensação como se todo o nosso trabalho e as nossas questões e toda a beleza da nossa arte está sendo roubada e levada de algum jeito e a gente não tem direito nenhum a ela. Nenhum. Vão embora para os streams, vão embora para o catálogo deles e a gente não tem nem controle de quantidade disso, né, do quanto foi vendido, nem financeiramente, nem para onde está indo, nada mais. E isso é uma coisa que a gente precisa lutar como sociedade hoje, pensando, né? Se a gente pensar que a nossa arte produzida aqui, que a gente consome, que a gente gosta, está sendo levada para o mundo, mas esses artistas daqui, esses profissionais brasileiros não estão sendo remunerados e não estão sendo, e não estão vendo os seus direitos serem respeitados, essa é uma questão para a gente pensar como sociedade e a gente está junto com esses artistas daqui. Durante a pandemia a gente entendeu, né, qual é a grande importância da arte brasileira pra gente, né? O quanto a gente, dentro da pandemia, a gente pôde consumir arte brasileira, arte em geral do mundo, mas principalmente a arte que a gente fazia, né? E acho que esse é um momento de toda a sociedade se juntar a gente e entender o que está acontecendo e como é que a gente pode também pressionar esses streams, porque é a gente que paga para eles, né? Claro. E aí, ao invés de ficar com medo de que esses valores aumentem, é de que a gente esteja garantindo os direitos dos artistas dos nossos países.
países. Sim, claro. Sacou? E do nosso país brasileiro, hoje a gente pensando principalmente. Fabrício, vamos falar agora mais do ator, do artista, desse grande precursor da arte e, sobretudo, da defesa dos direitos da sua classe artística, do brasileiro, dos menos favorecidos, de nós, eu me incluo também. Tamo junto nessa, mano. Junto nessa. Vamos agora dar uma respirada, né? Vamos falar de Fábula, né? Aí em 2006 você fez a novela, em 2007 já foi pro Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde você tinha um personagem que era o Saci Pererê, né? Me conta já essa fábula pra gente dar uma respirada aqui nesse nosso podcast. Cara, foi o último ano do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é até uma obra que, se a gente quiser esquentar o papo de novo... De novo, a gente pode esquentar. E pode mesmo. Fortemente. Claro que pode. Vamos deixar o clima mais tranquilo agora. Então, e foi o último ano do Sítio, né? Do Pica-Pau Amarelo, com esse personagem que está no imaginário brasileiro, né? O Saci, que representa essa lenda do folclore, né? Essa lenda nossa, né? Do folclore brasileiro. E você estava me perguntando antes, né? Como é que fazia isso, né? Que era com chroma key, que eu botava uma meia que era apagada, enfim. A criançada fica, né? Porque a fábula, os animais falam, etc e tal. E o Saci, eu sempre ouvia... Desaparece, tem poderes. E quando eu era criança, né? Lá dos primórdios do Saci, desse personagem, eu ficava imaginando. Ele mesmo não tem uma perna, né? Como é que ele vive sem perna, com aquele cachimbo? Na minha cabeça de criança, ele realmente... Aquele personagem, o personagem não tem pé, né? Mas o ator também não teria, na minha cabeça. Mas só uma coisa de criança, mas, por favor, discorra. Mas era essa delícia, assim, né? De poder trabalhar dentro da mata, de poder lidar com a história, com a nossa história lendária brasileira, né? Lidar com a Yara, com a sereia, com Curupira. Tinha uma diversão infantil ali que eu gostava muito. Que bacana. Então, você, além de viajar nessas questões artísticas, também defendendo todos os direitos que nós esquentamos ainda há pouco, como você mesmo falou, né? Baiano, nasceu aqui, viveu em Vila Laura, né? Na Paralela, cara, até os 11 anos, depois na Vila Laura. Na Vila Laura, né? Até sair de casa. E hoje, Fabrício, você faz uma retrô na sua vida, né? E você vê quanto você cresceu, quanto você progrediu, quanta coisa você legou e continua legando. O que o Fabrício pensa para esse futuro? Você já pensou em fazer alguma coisa diretamente na política, alguma coisa assim, para além da arte? Porque é muito comum hoje, os artistas estão com essa indignação política, e quer botando a mão na massa. Botando a mão na massa mesmo. Eu adoro ver também os colegas assumindo cargos públicos também, acho super legal. Mas eu acho que o meu lugar de comunicação mesmo e de revolução tá na arte, assim, mais direta. Mas é evidente que de algum jeito eu vou construindo algumas outras pontes para trabalhos mais efetivos, né? Então, durante a pandemia, eu construí um projeto junto com a minha irmã, aqui até em Salvador, Chama ainda, né? Faz parte do catálogo da minha produtora. Eu tenho uma produtora também que produz coisas de arte, né? Assim, obras de arte em geral, mas projetos assim em geral, que se chama Pras Cabeças. E aí, durante a pandemia, a gente produziu um projeto chamado CDF, Cinema do Futuro, para jovens de 15 a 20 anos, digitalmente mesmo. A minha irmã estava num processo difícil ali, sem saber muito o que fazer, ali em casa, né? Vários adolescentes estavam passando por isso, e a gente construiu esse projeto, que é de encontro com o cinema. Então, eu convidei 10 pessoas do cinema que eu acreditava que fazia o cinema para o futuro. Glenda Nicásio, daqui do Recôncavo, Ari Rosa, Everlane Moraes, todo mundo que bem conhece, Eric Rocha, Joelma Gonzaga participou, Naimari. Então, várias pessoas, vários artistas que trabalham em várias áreas do cinema para conversar com jovens, com áreas específicas do cinema, 200 jovens de 15 a 20 anos, com preferência a jovens negros, mulheres, indígenas, em situação de vulnerabilidade social. Primeiro Salvador, primeiro Bahia e Rio de Janeiro.
E foi um sucesso absoluto, absoluto. Assim, a gente teve 1.000 e poucos inscritos para 200 vagas durante a pandemia. Foi muito legal, a gente teve encontros incríveis, assim, que até hoje reverberam. E aí foi tão legal que a segunda vez que a gente foi fazer o CDF já foi a convite da ONU. A ONU viu o projeto, gostou muito e convidou para a gente fazer a nível nacional. E foi uma delícia, a gente produziu alguns curtas no final dessa temporada. E o Ari Rosa que produziu junto com essa galera, com essa turma, tudo digital. Cara, foi demais e juntou com o tema da ONU nesse ano que era Durban. Que eles estavam fazendo com vários anos, não sei quantos anos, daquele encontro que teve de Durban, que foi super importante para a política humanitária no mundo. Então foi lindo o projeto. Então, a gente tem esse projeto dentro da produtora e tem um outro que eu criei no Rio de Janeiro que eu tenho muita vontade de trazer aqui para a Bahia, mas está difícil, a gente não consegue ainda assim, enfim. Vamos apelar daqui a pouco pro privado também, ver se ele desse jeito ajuda a gente, que é o Elenco Negro, que é um cadastro para artistas, para atores negros acima de 18 anos. Eu criei esse cadastro lá no Rio de Janeiro, para ser um encontro, para ser um lugar de circulação de informação e novo espaço para fomentação de trabalhos interno dentro do Elenco Negro, mas uma ponte com o mercado. Então, vários artistas que se cadastraram durante a pandemia, isso tudo durante a pandemia, no Elenco Negro, conseguiram fazer outros trabalhos em streams, na Globo, em várias rádios difusoras, em várias televisões. E foi demais, o cadastro segue, a gente teve que dar uma respirada agora, porque sou eu acabo fazendo tudo, mas tem pessoas que trabalham comigo, mas agora a gente está voltando com tudo, com os 2 projetos, com o Elenco Negro e com o CDF, e com esse desejo de abrir esse cadastro aqui na Bahia também, em Salvador. Principalmente, e o estado, né, amigo? Pô, é isso, é o estado, Bahia e São Paulo, né, que tem mais pessoas negras no mundo fora da Nigéria. Fora da Nigéria. Fora a Bahia, então, é o primeiríssimo África. lugar, né? E sem contar que meu querido Fabrício é baiano, né? Assim como eu. Então, eu acho muito lindo esse seu gesto, esse seu projeto, como você falou, que já bombou durante a pandemia, mas que precisa retomar e crescer. E expandir, né? Trazer agora para a Bahia. E ser abraçado por todos, né? Eu acho. A gente do Rio, a gente está tendo um caminho super bonito e ele funciona e funciona forte. Mas agora a gente está tentando expandir ele mais para outros estados e fomentar mais internamente com cursos, porque a gente faz cursos internos, né? De formação, de leitura de contrato, de encontro com outros profissionais, de corpo, enfim, de maquiagem, uma série de coisas que a gente faz, de fotografia, a gente edita reels desses artistas, a gente prepara esses artistas para o mercado de trabalho. Que bacana, muito legal, que legal, parabéns. Obrigado. Vamos falar sempre, vamos bater nessa tecla o tempo inteiro, porque é um projeto extraordinário. Não é facção nenhuma, hein, gente? É tudo nosso, é porque é nosso no coletivo, é só Ubuntu. Tem que tomar cuidado. Ubuntu o Big dando risada. Não podemos fazer Pelo gestos amor de nem falar nada, só Ubuntu, juro. Oh, que legal, Fabrício, você realmente é fantástico. Agora vamos falar, eu queria passar para o cinema, mas eu nem consigo, porque você é tão intenso, Tem muito assunto, né, muito mano? assunto. Mas vem pro cinema, e que todos os assuntos são muito bons, né? E a gente precisa, Big, de tê-lo aqui, 200 podcasts com ele, porque o cara é bacana, o cara tem assunto bacana. Parabéns, cara. Ele não falou de cinema, não falou da novela da agora. Pois é. Vamos tudo, vem que a gente vai fazer agora. Vamos começar, vamos terminar pelas novelas. Você terminou agora em abril, acabou a novela das 7 que... Isso, Volta por Cima. Volta por Cima. Isso, que eu fazia. Vamos fazer, Big, de trás pra frente agora, falando de Volta por Cima. Que foi um sucesso absoluto, mano, e posso falar isso aí, eu tô assim... Ailson, tranquilamente assim,
porque a gente teve muito feedback legal assim da novela, além do Ibope, muito feedback na rua, das críticas do que escreviam. Foi uma novela da Cláudia Souto, junto com a equipe dela, né, que é uma autora que eu amo, que é uma amiga e uma pessoa assim muito conectada com o tempo dela, e junto com esse diretor artístico que é o André Câmara, que é um cara que eu já tinha feito há anos atrás o Boogie Woogie, e o André hoje consegue gerir grandes projetos assim na Globo, e esse foi um desses grandes projetos. Se passava no subúrbio carioca, uma história de uma empresa de ônibus, cara, muito legal. O Brasil assim se viu nessa novela com muitas questões sobre relação, a gente vendo essas pessoas dos subúrbios brasileiros sendo representadas, pessoas negras, pessoas indígenas. Ela colocou nessa novela, inovando assim, um núcleo inteiro de pessoas amarelas, uma coisa que a gente não tinha visto, falando sobre amor, falando sobre afeto, falando sobre relação familiar. Achei assim que foi um ponto, um legado que a Cláudia, o André e toda a equipe de Volta por Cima deixou na teledramaturgia, assim, e que agora a gente pode seguir melhor tendo essa novela como parâmetro aí. Acho que foi muito importante. E até hoje eu ouço, assim, o povo ama o João. O João era esse protagonista idealizado, idílico, né? Que a gente imagina ele assim, quem seria esse cara que não passa por questões hoje raciais tão graves e consegue falar dos afetos, das subjetividades dele, consegue pensar para frente o mundo, o futuro, sem estar amarrado nessas questões de grandes problemas, sabe? É um cara pensando para frente e contribui, como vários que a gente conhece. Tem muita gente bacana que a gente conhece no mundo, né? Que tá fazendo por ele, mas tá fazendo pelo outro, tá olhando o mundo em coletivo. Então, era esse cara, assim, foi muito bacana, assim, os retornos dele, da relação dele com a Madá, que era essa mulher empreendedora também. Foi uma novela muito interessante. Que bacana. Aliás, de todos fazer. os papéis que você desempenha, todos os trabalhos que você faz na teledramaturgia, em geral, são muito importantes, muito interessantes. Você é muito competente e o povo gosta de você, da sua atuação. Axé, que continue gostando. E eu tô tendo o privilégio que eu não tô conversando com os personagens, eu tô conversando com o pai deles, com o ator. E você é muito, vou repetir, é muito leve, luz, bacana de se lidar. Você é muito simples. E a simplicidade das pessoas mora no amor, né? Sim, no altruísmo. E você tem um espírito altruísta, tá demonstrando isso aqui. Né? Você está sempre voltado para a dor do outro, né? Para as necessidades do outro. Vejo que você, quando você galga um degrau e que outros não puderam galgar o mesmo degrau, você quer voltar e dar a mão para puxar, para trazer para cá. É porque eu estou muito focado isso é muito no legal. bem-estar, né? No é meu legal. bem-estar e no bem-estar de quem está junto comigo, no meu entorno, né? Então, para além de estar olhando a dor, eu estou olhando o bem-estar dessa pessoa. Então, o que é que ela precisa para ter bem-estar? Então, vamos produzir, né? Se estamos todo mundo aqui juntinho, né? Por que só eu vou ficar bem, vai ficar gostoso só pra mim se temos outras pessoas respirando juntas aqui, né? Vamos deixar tudo gostoso pra todo mundo. Aí eu me lembro de uma frase, Fabrício, do Raul Seixas, né? Que ele fala sobre o egoísmo, né? Ele fala que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Olha aí. O Raulzito é fantástico. Big, você me fala, ó, 50 minutos... Filmografia em televisão, 2003, Estou Chegando, 2005, Cidade dos Homens, 2006, Sem Amor, 2007, Sítio do Pica-Pau. Vai me corrigindo se eu estiver errado, hein? Tá, eu vou 2008, A Favorita, 2009, Viver a Vida. Não, Viver a Vida não. Não? Não, mas tudo bem. Na internet tem muita coisa que é essa, a galera... 2010, Tempos Modernos, tá certo? Tempos Modernos. 2011, Força Tarefa. Não fiz. 2014... É porque sai muita fake news, tipo, o Fabrício foi Nada será como antes. Pra tal coisa. É isso, né? Segundo Sol. Amor de Mãe. Falas Negras. Sim. Teve Boogie Gay no meio também. Teve muita série. Eu fiz uma série muito legal na Globo chamada Subúrbia. Uma série divina, que também passava no subúrbio carioca. Isso foi 2000 e pouco, assim, mas enfim.
teve esse trabalho também que tá na lista. Vamos pro cinema, né? Vamos pro cinema. Por quê? Tem Tema lista. musical, né? O cara é eclético, ele tá em todo lugar, cara. Vamos pro cinema. Começou em 2005 com a máquina, né? A máquina. A É. máquina. A máquina. 2005. Do João É. Falcão, 2005. Que legal. Foi o primeiro Foi o filme seu que eu primeiro fiz. trabalho no Foi cinema. meu primeiro trabalho no cinema. Eu tinha feito essa história é enorme. Um dia eu conto ela, mas já chegaram aqui me procurando porque eu tinha feito um teste para um outro filme que eu dei assim aquela enganação, não tocava nada, não cantava nada, levei um pandeiro maluco, mentiroso. Comecei a tocar, cantar de Djavan, a mulher olhando pra Mas minha peraí, cara. você toca e ela canta fala- ou foi só o personagem? Não, eu joguei um bromeixo mentiroso lá pra poder. Era um personagem que precisava cantar e tocar. Eu falei, o quê? Eu vou perder na faculdade esse teste, vou chegar lá. Comecei a tocar, aí a Cris da Mata olhou pra mim e falou, Fabrício, depois de meia hora lá em Broma, ela falou, você não toca, não canta nada. Eu, não canta. Ela falou, mas você é um bom embromador, cara, que cara de pau. E a gente ficou amigo, trocamos ideia. Aí eu passei ali quase a tarde inteira com ela nesse dia. E aí, quando voltam pra fazer a máquina, fazer o teste da máquina, ela já fala, procure um menino chamado Fabrício, que é o cara mais cara de pau. Então, eu faço a máquina por conta da Cris da Mata, que eu já tinha feito um teste aqui em Salvador, enfim. Que legal. São essas E Tropa de histórias. Elite 2? Cara, Tropa de Elite 2 foi uma experiência muito delicada na minha vida, assim. Eu não tenho boas memórias desse trabalho, sabia? Porque eu acho que tinha um pensamento ali que hoje a gente consegue ver ele com mais nitidez sobre questões do que o filme estava levantando, sabe? Questões errôneas, assim, apesar de eu não ter feito um, acho que o 2 ainda continuava com isso ali, com resquício disso, e que com o tempo a gente conseguiu olhar isso com mais minúcia, assim, entender com mais precisão quais eram as questões que a gente estava, de algum jeito, tentando defender dentro daquele filme, assim. Acho que é um filme que até dentro do processo dele, ele foi muito difícil de ser feito, assim, muito, assim. A questão que a gente estava falando sobre os egos, assim, tudo isso, aquele é um filme que se trata muito disso e para onde ele foi. Enfim, eu fico sentindo muito que os processos, assim, em geral, eles correspondem, assim, ao final sobre não o sucesso que o filme tem, mas a qualidade e para onde esse filme tá tocando, sabe? É quase como se nada fosse por engano, assim, e nunca é. Na arte, o dedo onde a gente coloca fala da gente, né? O que a gente escolhe fazer fala da gente também. Então, acho que esse foi um filme, um processo bem delicado, assim, que eu não tenho boas memórias. Ô Fabrício, quer dizer então que quando você recebe uma proposta para um trabalho onde essa coisa que está aí intrínseca não condiz com o que Fabrício pensa, como quase você falou em Tropa de Elite 2, você rejeita esse trabalho ou o ator fala mais forte, mais alto? Assim, é difícil julgar um trabalho de um ator porque a gente pouco direito, né? A gente estava falando disso agora, a gente não tem nem direito como CLT, assim. E nem como empresa a gente tem direito como pessoa física. Então a gente não tem aposentadoria, a gente não tem, né? Hoje, não se assina o trabalho do ator com carteira de trabalho. Então a gente não tem o básico. Se a gente para de trabalhar, a gente não tem seguro-desemprego. Então é difícil a gente julgar a escolha de um ator hoje, de fazer uma coisa que muitas vezes ele não concorde, porque esse cara provavelmente não tem o dinheiro para pagar o mês que vem, assim. Salvador a gente está passando por isso, Bahia a gente está passando por isso, tem vários colegas que trabalham em teatro aqui, você pode ver quantas peças tem em cartaz, pouquíssimas, assim. Então esses profissionais E é uma estão luta vivendo de é uma quê? luta. Esses profissionais que são artistas, que se formaram na mesma faculdade que eu, estão vivendo de quê? É uma história muito delicada. Então, por isso é difícil a gente julgar esse lugar da escolha. Mas eu, Fabrício, enfim, assim, sempre fui um cara muito questionador e assim, e por sorte eu consegui dizer nãos, assim. Então, esse trabalho, por exemplo, esse e tem um outro, assim, que eu posso dizer que foram enganos que de algum jeito eu não tinha entendido para onde o filme ia, assim, e eu não tive a nitidez ali na leitura, mas a maioria dos trabalhos eu leio ele bastante, discuto, entro na discussão ali, discussão, debate, né, na conversa com o diretor, com esse autor, entendo para onde ele está indo, se eu concordo com esse pensamento, porque é isso, assim, a gente tem muitas questões, né, hoje que precisam ser debatidas de jeitos sérios, de jeitos responsáveis, né, e se a gente quer essa arte que seja uma arte que proponha reflexão, desde o roteiro
tem que propor esse tipo Claro. de pensamento. Então, se aqui não condiz, eu não vou chegar nessa arte aqui que eu acho que seja importante. Então, daqui eu já nego. Então, eu sou um artista que leio bastante antes de escolher o trampo que eu quero fazer. Que assim. legal. Agora, o Fabrício, o público no geral, a massa, né, sempre idealiza que, ou pelo menos enxerga assim, que o ator global, né, você é um ator global, tá na Globo, tá fazendo... Todo mundo, fiz né? filme italiano, fiz filme uruguaio. Enfim, então o cara tá na Globo, na novela principal, ele tá milionário, ele tá rico, né? Todo mundo acha que isso é assim que funciona e que na maior... Você está falando que não. O retiro dos artistas, né? Foi Eu criado... acho que é uma prova disso, né? Disso, né? Que você acaba de falar, que precisa para onde ter... vão os atores que são bilionários, então... Entre aspas, né? Entre aspas, né? Então eles vão para onde? Para um lugar onde eles são assessorados, enfim, se tivessem... Né, com esse tipo, mas não estou falando que empresa X ou empresa Y paga mal, não é disso que a gente está discutindo. Não é disso que eu estou falando, não, de jeito nenhum. Não. E quando eu falo é sobre um grande mercado, né? A gente tem grandes fatias e lugares desses mercados de trabalho e de lugares de alcance, né? Quem faz uma peça de teatro, evidente que não ganha a mesma coisa de quem faz um filme ou de quem faz uma série de algum, enfim... Né, que faz uma série, pelo alcance que isso tem, pela quantidade de pessoas que vão chegar aquilo ali, tudo, né, de pessoas e lugares para onde isso vai chegar, para o tamanho que isso tem, o valor de orçamento que isso tem. Então tem uma série de coisas que são discutidas. Não é sobre isso que eu estou discutindo, não são sobre valores de grana, Sim. ou se está rico, ou se está bilionário, não. Estou falando sobre o básico, sobre direitos profissionais de um artista, de um ator hoje. Esse artista, se ele tiver uma questão hoje, a física, ele tem direito de onde... Ele não tem plano de saúde. Cada obra que ele faz, não contrata ele com um plano de saúde. Se ele assina hoje como empresa, por exemplo. Então, essa pessoa, ou ele tem um dinheiro para poder pagar o plano de saúde dele, que ele não vai ter. Fazer o plano B. Então, mas quem vai viver de plano B e vai conseguir ser um bom ator, um bom artista, se você não treina? Olha a incongruência aí, né? Como é que eu posso fazer se plano você não B, tem tempo nem de ler o roteiro, sacou? É isso. Se você não tem tempo de ler o roteiro, É muito delicado, um Fabrício, esse assunto. É muito delicado. Não, é um assunto enorme e acho que vale ampliar essa discussão. Big falou que o Caco teve aqui, Monteiro, por exemplo, que é um artista super consciente também, que eu sei, um ator consciente. Vale chamar ele para essa questão também, assim, para falar a respeito, que aí você vai ver um discurso. Evelyn Buxigan, tem uma galera, Thales Castro, Lixo Abac, tem vários artistas, próprio Big também, que trabalha, que é diretor de cinema. Quem lhe esteve, maravilhosa, que é isso, e que pode falar sobre o plano B dela, por exemplo, né, que é uma atriz que a gente viu sempre no teatro, que foi trabalhar no Eixo Rio-São Paulo também, e de falar desse plano B dela, por exemplo, que é trabalhar como assistente de direção, para poder trabalhar como atriz, por exemplo. Eu sei que ela tem prazeres nisso, mas eu acho que ela só queria ser atriz, por exemplo, e não pode ser porque tem que trabalhar. E aí ainda consegue um plano B na área, maravilhosa. E quem não consegue nenhum plano B na sua própria área de trabalho e tem que inventar alguma outra função para pagar as contas. Imagina, e no final da vida ter que ir pro retiro dos artistas. Nós temos uma crise muito delicado, seríssima, muito delicado esse assunto. Meu amigo Fabrício, que honra tê-lo aqui na nossa bancada, cara. E eu que só te conhecia das telas, né? Não deu nem tempo pra gente falar do teatro, né? Vai ter que voltar. O seu trabalho no teatro foi mesmo Capitães de Areia, da Areia, né? Aqui em Salvador, né? Uma coisa, olha só, 62, mas eu vou explorar mais um pouco. Existe uma peça, existe um filme, existe uma novela ou qualquer trabalho que você desempenhou, qualquer tipo de personagem, seus personagens, que você se apaixonou mais por um, que você gosta mais de um, como um filho, como uma música de um autor, de um cantor, enfim. Tem algum personagem preferido? Cara, é tão difícil isso, porque eu acho que isso está muito conectado com uma série de coisas, né? Enfim, como ficou o trabalho no final, né? Porque você vive um personagem, mas o resultado do filme é uma coisa, né? A experiência da vivência dessa história e como o público recebeu, né? Também, que isso não tem a ver com sucesso, com o número, mas tem a ver se o filme foi importante, né? Se esse trabalho, se essa obra foi importante. Então,
eu acho que cada obra tem a sua importância, assim, que é o lugar onde eu mais foco, né? É como o público recebeu essa história, né? Que tipo de conversa é que eu travo a partir daí, né? Então, que eu traço a partir daí, né? Então, cada um tem uma historinha, tem um lugar, com essa galera aqui, com essa idade, com essa faixa. Maravilha. Sempre assim. Então, assim, antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para você deixar aí para o público. O que é que o Fabrício tem na manga para os próximos dias? No teatro, na TV ou no cinema? Você já podia antecipar o que é que você tem como projeto, que já já a gente vai poder consumir esse produto? Cara, tem uns filmes para estrear. Tem um filme muito legal, que é um filme baiano e italiano, que a gente fez, que eu sou coprodutor desse filme também, junto com o Henrique Dantas, que é o diretor, chama Jardim do Silêncio. Sim. Daqui a pouco, acho que ano que vem, esse filme entra em cartaz já no Brasil. Primeiro a gente vai fazer esse circuito de festival, mas um filme feito em Ilhéus, totalmente baiano, assim, e o início desse filme eu faço na Itália, numa cidade chamada Orvieto. Falo em italiano no início do filme. É muito legal, um filme lindo, 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 assim. A baianidade impera absurdamente. E grande novidade é uma coisa que daqui a pouco eu vou começar a anunciar com calma, mas ano que vem eu estreio uma peça de dança aqui em Salvador. A estreia vai ser aqui em Salvador, talvez janeiro do ano que vem. Vamos nessa. Que legal, vai voltar às raízes, no começo que foi a dança, né? Que legal. Vamos voltar aí. Meu amigo Fabrício Boliveira, meu amigo, foi muito bacana a conversa com você, foi profunda, foi leve, esquentou, ficou morna, nunca esfriou, entendeu? Depois esquentou, foi tudo muito legal. Eu já era teu fã das telas, agora sou teu fã pessoalmente. Porque doravante somos amigos. Que bom conhecer você, cara. Você é bacana, cara. Você é leve. Junto. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Até a próxima, galera. Olha que delícia tchau, foi hoje, gente. hein? Um abraço, até a próxima. Fui! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.